Boa noite, graça e paz. Amém? Hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre serviço, sobre servir ao Senhor. Quarta-feira passada, eu ia continuar no livro de Atos. Mas aí, eu estudando a vida de Estevão, ele cita José. E no que ele citou José, eu fui investigar a vida de José. E que bênção, que personagem maravilhoso que nos ensina a ser servo, servir, fidelidade. Porque o ideal de Cristo para nós é que nós sejamos, o ensinamento dele para nós, é que nós sejamos cada dia mais parecidos com ele. E não há como nós sermos parecidos com Jesus se não for através da fidelidade, da obediência, que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Jesus nos ensinou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse é o primeiro princípio do servo, negar a nossa vontade. Porque nós, conhecendo a depravação total, né, lá o primeiro ponto dos 5 pontos calvinistas é depravação total. E nós herdamos essa depravação total lá no Jardim do Éden. E todos nós somos pecadores. Então, nós estamos sempre querendo fazer a nossa vontade. Nós já fomos salvos, mas ainda não estamos na perfeição. Já, mas ainda não. Então, nós precisamos aprender esse princípio, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que mais? Tome a sua cruz e siga-me. Seguir os passos de Jesus é seguir na obediência. Então, eu, maravilhada com a história de José, compartilhei quarta-feira passada. Hoje, sim, nós vamos voltar para o livro de Atos, capítulo 7, e vamos falar sobre um personagem muito parecido com Jesus. Nós vamos falar sobre Estevão. Então, o título da nossa meditação, do nosso estudo, é: o servo de Deus o glorifica até na morte. Glorifica a Deus até na morte, na hora da morte. Então, vamos lá para Atos dos Apóstolos, e eu vou dividir em dois. Esse aqui vai ser, eu vou falar hoje, e quarta-feira nós vamos concluir, porque é um estudo muito longo, não dá para a gente pular etapas, porque senão a gente perde muito, né? Então, vamos, Atos, capítulo 7, vamos falar do 54 até o 60, e vamos tentar trabalhar, né, ganhar tempo aqui, mas não tem problema. E o bom que estudo bíblico, os irmãos podem falar, podem compartilhar, e eu já quero deixar uma tarefa. Olha aí, a audácia é pura, né? Deixar uma tarefa para os irmãos ler o capítulo 7 de Atos. Porque na quarta-feira que vem nós vamos concluir com a graça do Senhor. Amém? 7 do 54 em diante eu vou ler. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. O Senhor Jesus também, na sua morte, ele dizia: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Então, esse Estevão aqui, nós vamos aprender muitos detalhes da sua vida, do seu trabalho, do seu serviço, que são semelhantes ao do Senhor Jesus. E isso me deixa muito feliz, porque a Bíblia registra esses personagens para que nós possamos aprender, porque Jesus era o Filho de Deus, ele nunca pecou, mas aí a Bíblia mostra personagens como nós, pecadores como nós, que glorificaram a Deus. Por quê? Porque o primeiro ponto que nós vemos na vida de Estevão aqui, ele era cheio
do Espírito Santo. Então, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida controlada, uma vida regida pelo Espírito Santo. Então, quando nós somos controlados pelo Espírito Santo, e a Bíblia fala, Jesus falou lá no Evangelho de João, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que o Espírito Santo nos guia a toda verdade. Então, quando nós somos controlados pelo Espírito Santo do Senhor, nós somos direcionados ao encontro de Jesus. A nossa meta, o nosso foco, o nosso espelho, o nosso modelo, o nosso exemplo é o Senhor Jesus. Então, Estevão era um diácono que amava a Deus com todo o seu coração. Era servo fiel. E até na hora que estava sendo martirizado, e pela sua fidelidade, ele morreu por causa da sua fidelidade ao Senhor. Ele não negociou os princípios do Senhor com os líderes religiosos da sua época, né? Então, ele teve o privilégio de ver a glória do Senhor, mesmo antes de estar lá na glória, ele viu, porque ele estava, o texto aqui nos fala que ele viu o Senhor, né, viu a glória do Senhor, versículo 55, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Olha que bênção, olha o privilégio, irmãos, a recompensa de uma vida de fidelidade. Ele, antes de ser apedrejado, mas ele já sabendo que dali ele não escaparia, ele não sairia vivo dali, porque já tinha sido sentenciado. A acusação contra ele era que ele blasfemou. Então, a blasfêmia era punido com apedrejamento. Se bem que o discurso de Estevão, e nós vamos ver isso na quarta-feira que vem, vou dar um spoiler aqui já. Antigamente a gente falava cena dos próximos capítulos, né? Para as irmãs noveleiras aí da minha época, hoje a gente fala spoiler. Então, do que vai acontecer na quarta-feira que vem. Qual foi a defesa de Estevão? Justamente falar para eles que as coisas que eles estavam defendendo ali são coisas transitórias. Por exemplo, eles acusam Estevão de ter falado contra Moisés e contra o templo. E no discurso dele, no capítulo 7, ele diz, ele explica, ele traz o Velho Testamento inteirinho. Se a gente prestar atenção, que pregação poderosa foi essa? Ele trouxe o Velho Testamento inteirinho para aqueles homens, para mostrar que todas essas coisas transitórias cumpriu em Cristo. Já havia cumprido, não havia necessidade mais de apedrejamento. Pecado de blasfêmia não mais seria punido por apedrejamento, porque Jesus já tinha cumprido nele mesmo. Isaías fala que ele carregou sobre si todo o nosso pecado, ele era o servo sofredor. E o templo, o próprio Cristo é o templo. Lá, quando Deus ordena a Moisés que construísse o tabernáculo, João 1,14 fala que ele agora, Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ali, o verbo ali é tabernaculou. Tabernaculou, ele é o próprio tabernáculo, Cristo é o templo. Mas as autoridades não entendiam e mataram Estevão por causa disso. Porém, ainda não vamos discutir isso agora. Vamos falar de coisa mais interessante. Quem era Estevão? Quem era esse irmão tão abençoado? Vamos ter que voltar lá um pouquinho, tá? Lá atrás, capítulo 6 de Atos, para nós entendermos quem era. Ele não era apóstolo. Estevão não era apóstolo, né? Ele era um diácono que amava o Senhor com todo o seu coração. Ele amava estudar e praticar a palavra do Senhor. Não por acaso a sua pregação ali, ele pregando sem Bíblia na mão, sem nada, ele discursou o Velho Testamento inteirinho ali para aquelas autoridades. Então ele era um diácono e era um pregador. Diácono pregador, porque a função do diácono, nós vamos ver no capítulo 6 aqui, não era de pregação, mas sim de atender a mesa. A função do diácono era servir a mesa, era atender às necessidades das pessoas da igreja. No entanto, ele era um excelente pregador, por quê?
Qual era a característica dele? Cheio do Espírito Santo. Da sua boca saía palavras de vida, porque o seu coração estava cheio da presença de Deus, cheio da presença de Cristo. Então, ele era um diácono pregador. Eu fiz questão de colocar ali, porque a pregação era uma atribuição dos apóstolos, né? Então, eles estavam aqui para pregar. Então, diante das dificuldades de várias famílias, que várias famílias estavam enfrentando, né? Membros carentes, houve a necessidade dos diáconos para suprir a distribuição diária da igreja nova. Era uma igreja nova, irmãos, estava recém-inaugurada, né? Então, vamos voltar lá para o capítulo 6, irmãos. Vamos ver um pouquinho aqui, capítulo Atos 6, de 1 a 7. Estudo bíblico é bom por isso, né? A gente vai para frente e volta para que nós possamos ter o entendimento. Se os irmãos tiver alguma dúvida, me pergunta. Se eu não conseguir responder agora, eu respondo na próxima quarta. Capítulo 6 diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Quem eram os helenistas aqui? Quem eram os helenistas? Eu coloquei ali, né, judeus que nasceram em países de cultura e língua grega, que estavam sendo discriminadas, irmãos. Estavam sendo discriminadas e esquecidas na distribuição diária. O que acontece? Na diáspora, durante o período da diáspora, aquele momento que, por conta do conflito ali com o Império Romano, muitas famílias saíram de Jerusalém e foram morar em outros países. Eles, por ser judeus, eles continuavam seguindo os mandamentos do Senhor. Vocês se lembram que, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Pedro faz uma pregação em que pessoas de várias partes do mundo se converteram. Provavelmente, eu estou falando o que os teólogos sugerem. Essas famílias pode ser que tenham se convertido na pregação de Pedro, ali no dia de Pentecostes, e que permaneceram ali, porém, eles são já aculturados do grego, falavam o grego, porque eles mudaram na diáspora, em países de fala de cultura grega, de língua grega, e eles, se convertendo, foram inseridos na igreja, porém, houve ali, irmãos, uma certa discriminação dos irmãos de Jerusalém com relação a esses irmãos que, apesar de serem judeus, eles falavam grego e viviam a cultura grega. É um choque cultural ali. Então, o que aconteceu? Começou ali uma murmuração. O que é uma murmuração? Verbaliza o descontentamento. Geralmente a murmuração é assim, né? A pessoa começa a murmurar, começa a reclamar e geralmente não vai falar para quem pode resolver. O que mais triste é isso da murmuração. Lembra da murmuração lá com Moisés? Deixaram Moisés quase louco, né? E a Bíblia recrimina veementemente a murmuração. Inclusive o livro de Hebreus fala que os murmuradores não herdarão o quê? O reino do céu. Deus não quer murmurador no céu. Lá no céu vai ser só adoração. O que murmurador, que reclamador vai fazer lá? Nada, não tem o que fazer lá, porque se nós vamos para o céu e vamos estar em adoração a Deus, fica aqui na terra. Fica por aqui. Então, meus irmãos, um princípio para nós aprendermos, não murmurar. Inclusive a Bíblia diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, a vontade de Deus é que nós sejamos pessoas sempre agradecendo a Deus, né? Não um murmurador. Então, os helenistas eram essas pessoas. Então, houve a necessidade de constituir o quê? Diáconos, para poder atender a essa necessidade. E aqui, no versículo 3 do capítulo 6, fala, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Olha só, irmãos, a exigência para que fosse constituído diácono. Eles tinham que ter o quê? Boa reputação, cheio do quê? Do Espírito Santo e de
sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, ou quanto aos apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, né? Então, Estevão não precisava ser pregador, ele era pregador porque ele era cheio do Espírito Santo. Verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Repara, irmãos, que o único que é descrito aqui como cheio do Espírito Santo é Estevão. Aqui o texto faz questão, aqui e nesse capítulo, nesse versículo que nós lemos, faz questão, essa era a característica dele. Irmãos, que bênção, né? O que as pessoas pensam ao olhar para nós? O que as pessoas dizem a nosso respeito? Nós somos convocados para ser testemunha de Cristo. E Estevão foi testemunha fiel de Cristo, porque lá em Atos 2, e eu falei isso aqui, vós sereis minhas testemunhas. Testemunha a palavra testemunha é martírio no grego, que quer dizer testemunha fiel, se for preciso pagar com a morte, mas não nega o Senhor Jesus. Testemunha fiel é aquela que não nega o Senhor Jesus. E não negar a Jesus não é só em termos de perigo, que nem nós temos visto missão Portas Abertas aí, os muçulmanos, não, irmãos. É não negociar princípios. Não negociar. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que passar disso vem de onde? Do maligno. Jesus Cristo é a verdade absoluta de Deus, é a personificação da verdade. Portanto, se nós estivermos levando uma vida de mentira, nós não estamos sendo fiéis ao Senhor. O que é uma vida de mentira? Na igreja eu sou uma pessoa, lá fora eu tenho uma vida secular. Eu estou cansado de ver isso, eu tenho uma vida secular. Você não tem vida secular coisa nenhuma. Nós já morremos com Cristo, não é isso que a Bíblia fala? Que nós morremos, a nossa natureza tem que morrer. Nós somos convocados, irmãos, a fazer morrer a velha natureza. Paulo escreve aos Coríntios dizendo, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura, porque somente quem é nova criatura vai morar no céu. Somente quem já nasceu de novo. Mesmo que sejamos cheios de conhecimento da palavra, Jesus falou para Nicodemos, que era doutor em teologia, se você não nascer de novo, você não vai para o céu, você não tem parte comigo, não tem parte com Deus. É necessário. Então, aquele que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, e não nasceu de novo, não passou pelo processo de arrependimento, de confissão de pecado, não vai para o céu. Não vai morar com o Senhor. Então, e louvado seja Deus que Ele nos dá, pela sua graça, a palavra, que nos ensina, que nos orienta. Nós temos 66 livros que nos ensinam. Todos os livros da Bíblia falam de Jesus, todos. Todos os livros falam de Jesus, todos os livros apontam para Jesus. Então, foi necessário, irmãos, a eleição de diáconos para que atendesse àquela demanda, àquela necessidade. Então, Deus, o Senhor, nos chamou e continua nos chamando para servirmos, né? Para servirmos ao Senhor. Então, eu separei aqui o primeiro ponto. Para servirmos ao Senhor, é necessário conhecer e amar a santa palavra do Senhor. Então, nós precisamos estar sempre com a palavra pronta. Pronta. Se alguém nos perguntar algo, se alguém nos questionar, se alguém querer saber alguma coisa a respeito de Jesus, nós precisamos estar prontos para falar. Nunca sabemos quando seremos confrontados. Né? Ontem eu estava vindo de Bangu, ontem ou hoje? Não, segunda-feira. E eu estava vindo, andando, caminhando lá e conheci um rapaz chamado Fabrício. Ele estava sentado na calçada, enrolando a droga dele. Na hora que ele ia começar, eu parei. Falei, gente, eu não posso deixar de falar para esse menino. O Espírito Santo me exortou naquele momento e eu falei de Jesus para ele. Pensa como esse menino chorou. Jogou a droga de lado, e muito jovem, bonito, um rapaz de boa aparência. Eu falei, eu não posso deixar de falar de Jesus para esse menino que está aqui. Pode ser que eu nunca mais o veja.
Pode ser que nunca mais a gente se encontre, ou pode ser que ele morra amanhã, não sei, ou eu morro. Ele chorou muito, e eu falei para ele, você tem uma Bíblia? Eu falei, lá em casa tem Bíblia. Quase todo mundo tem Bíblia em casa, é incrível, né? Mas está lá guardado, ou aberto no Salmo 23, Salmo 91, que não adianta de nada. Não adianta de nada ter a Bíblia, porque a Bíblia aberta, sem lida e praticada, ela não adianta de nada. O poder está na sua leitura e na sua prática, porque ela é palavra de Deus, é palavra do Deus vivo. Não é palavra de homem. Então, a palavra do Senhor nos exorta, né? Aqui, que nós... E é interessante, muito interessante. Isso aconteceu com Estevão há mais de 2000 anos, quase 2000 anos aproximadamente. A palavra continua a mesma, amém? Porque Deus é o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, até que Cristo volte, e esta palavra continua sendo o mesmo. Aí aparece um e outro querendo mudar a Bíblia, querendo modernizar a Bíblia, querendo reescrever. Anátema. Não podemos tirar e nem acrescentar, porque essa aqui não é palavra de homem, é palavra de Deus, é palavra viva. Então, se nós queremos ser parecido com o Senhor Jesus, se nós queremos servir ao Senhor, é necessário conhecer a santa palavra do Senhor. É necessário ler e conhecer. Eu conheço crente, não estou falando mal, irmão, estou compartilhando aqui, não vou nem citar nome, que nunca leu a Bíblia inteira, crente de trocentos anos, como diz lá no Mato Grosso. Mato Grosso é meio hipérbole, né? Exagera. Mas não perde uma novela. Você quer saber, você quer perguntar de novela, quer saber alguma coisa sobre novela, pergunta para essa pessoa que eu estou citando. Mas nunca leu a Bíblia assim. Passa o dia inteiro e não lê a Bíblia. Como pode? Como podemos servir ao Senhor? Aliás, como podemos falar de um Deus que nós não conhecemos? Como podemos falar de um Cristo que nós não conhecemos? Como podemos falar de um poder que nós não conhecemos? E a Bíblia diz que Estevão fazia sinais e prodígios. O que são sinais? Vamos dar um exemplo de sinais vindo de Deus. Lembra que os apóstolos foram presos porque curaram um homem? Pedro e João? Pensa um homem coxo pedindo esmola, e eles falaram, nós não temos ouro e nem prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda, e o homem levantou e andou, e por causa disso eles foram presos. Né? Prodígio é um sinal espetacular, sobrenatural, cura, libertação, transformação, porque às vezes a pessoa não é curada fisicamente, porque a sua doença não é física, a sua doença é na alma. E o Espírito Santo de Deus é que faz esse trabalho. Eu, pela graça de Deus, irmãos, eu tô tão feliz lá em Padre Miguel. Segunda-feira passada, nós estamos com 2 autistas lá na igreja. Né? Eles foram alcançados no trabalho lá na praça. E eu focado na mãe, né? Discipulando a mãe, focada na mãe ali, só que a mãe traz os 2 meninos, porque eles não podem ficar sozinhos em casa. Quem confessou Jesus segunda-feira passada? Os meninos, os autistas. Eu fiquei olhando para a cara da mãe. Eles compreenderam o plano salvífico de Cristo. E eu já estou fazendo discipulado, já falei para o pastor César, vamos abrir uma classe de catecúmeno lá, porque na minha cabeça, quem ia converter era ela, a mãe. Porque eu pensei, eles são autistas, eles não vão entender. E eles ficavam olhando para mim assim o tempo, eles nem piscavam. Eu fiz um café da manhã, a gente comeu e depois... E aí, depois de algumas lições, eu fiz aquela pergunta clássica que eu faço. O pastor César, quando me conheceu, ficou assustada comigo. Sabe qual é a pergunta que eu faço? Se você morrer hoje, você vai para o céu ou vai para o inferno? Eu não quero que você morra, mas se você morrer hoje, você vai para o céu ou você vai para o inferno? Vai para o céu? Por quê? Não sabe? Ah, porque você não quer ir para o inferno? Ninguém quer. Mas nós temos que saber por que nós vamos para o céu. Por que Deus deixaria nós entrarmos para o céu? E eu faço essa pergunta. É uma pergunta de diagnóstico, evangelismo explosivo. Penso eu que vocês também fazem essa pergunta, não fazem? Não? Não faz? Gente, só eu que faço? Eu faço. Porque
Você está explicando, está explicando, está explicando. Então, para saber se a pessoa entendeu, como a amiga aqui falou, quer ir para o céu. Amém que você quer ir para o céu. Glória a Deus. E a condição sine qua non para ir para o céu é arrependimento dos pecados, porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pecado não entra no céu. Então, para nós entrarmos no céu, é necessário nascer de novo. Como nascer de novo? Arrepender dos pecados e receber Jesus como Salvador das nossas vidas. Aí é brabo, né? Porque você fazer pergunta por crente e ele ficar na dúvida, aí é brabo ainda. Então, eu fiquei tão feliz, porque eu não tinha essa experiência, nunca tinha tido a experiência, já te dou a palavra, de evangelizar autista. Eu conheço vários autistas, tenho autista na família, mas é a primeira vez, e a surpresa foi tão grande, porque eu fiquei focada na mãe. Falei, ela vai, né? O Espírito Santo vai converter ela, e foram os meninos. Pensa na minha alegria. Né? Pensa no meu... Nossa, eu fiquei explodindo de alegria, mas depois ela me procurou, falou, olha, eu também entendi o plano de salvação, eu não quero ir para o inferno, e eu recebo Jesus como meu Salvador. Glória a Deus. Então, é fruto do trabalho da praça, aquele trabalho que a gente está fazendo lá, e Deus abençoando. Fala, Carlos. A ponte? Faz sentido, né? Faz sentido, porque, né, se você está num rio, tem a ponte. Sim, verdade. Então, irmãos, Estevão é um exemplo de um servo que desfrutava da presença de Deus. Ele desfrutava da presença de Deus na vida dele, porque ele era cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo, irmãos, nós temos graça e poder. Porque o poder não está em nós, nas nossas palavras. Não, irmãos, o poder está na ação do Espírito Santo, na atuação. Porque quando nós falamos de Jesus, o Espírito Santo entra no seu coração e faz você entender a sua vida de pecado, a nossa vida de pecado, porque todos nós somos pecadores, né? Nós que já fomos redimidos, nós já somos salvos, mas nós ainda pecamos. Mas esse pecado que nós cometemos não vai nos tirar a salvação, porque o nosso nome já está lá, escrito no livro da vida, amém? Amém. Glória a Deus, nosso nome está lá. Nós não temos dinheiro, não temos fama, não temos nada, mas nós temos o quê? Nosso nome escrito. Ai, que alegria, que bênção, irmão. Tem gente milionário, trilionário, não sei nem como, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Se não converter, vai morrer, vai para onde? Né? Então, irmãos, quando nós falamos pela graça, mas não foi de graça, né? Porque alguém pagou o preço pelo nosso pecado, né? Sim. Isso. O pecado, irmãos, deve ser um acidente na nossa vida. O que é um acidente? É algo que não foi planejado. Ninguém planeja um acidente. Ninguém planeja levar um tropeção, arrebentar o dedo. Deve ser um acidente quando nós não conseguimos... Né? Calvino fala que o homem não consegue deixar de pecar. E Cristo não consegue pecar. A única coisa que Jesus não conseguiu fazer foi pecar. E a única coisa que nós, homens, né, homem no sentido genérico, nós não conseguimos deixar de pecar. Mas nós temos um advogado, Paráclito, né? Está lá na presença de Deus para nos defender. Amém, irmãos? Olha que notícia boa é essa, né? Saber que nós temos um advogado que nos defende de graça, nem cobra o honorário, né? Nos defende de graça por amor a nós, né? Ele nos defende diante do Pai, dizendo, eu comprei, ele é meu.
essas ovelhas são minhas, ninguém as arrebatará das minhas mãos, disse nosso Senhor Jesus. No versículo 8 do capítulo 6, diz que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, né? Então, nossa, as autoridades romanas, autoridades judaicas ficavam furiosas. E o versículo 10 do capítulo 6 fala: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Olha, irmãos, olha que bênção, que privilégio nós sermos cheios do Espírito Santo. Segundo ponto, o servo do Senhor, que se aplica a praticar a palavra do Senhor, eu redundei aqui, né, 2 vezes, está sujeito a todo tipo de perseguição. Já estou no segundo ponto. Ok. Então, o servo, acho que fui redundante, o servo do Senhor que se esforça para praticar a palavra do Senhor está sujeito a todo tipo de perseguição. Me desculpe, irmãos, eu fui redundante ali, repeti 2 vezes a palavra Senhor. Ainda no capítulo 6 de Atos, como eu falei, nós tivemos que voltar. Por quê? Tudo começou ali, quando ele foi eleito diácono, mas ele já era praticante. E é interessante isso, porque quando alguém é eleito para um cargo de oficial na igreja, pelo menos na nossa igreja presbiteriana, ele já é eleito por aquilo que ele já estava fazendo, não é assim, meus irmãos presbíteros? Pelo que ele já estava fazendo. Então, a igreja percebe os dons que ele tem e também a vida da sua prática e fala: aquele ali vai ser um bom diácono, porque ele já está servindo. Ou aquele vai ser um bom presbítero, porque ele já está ajudando a governar a igreja do Senhor Jesus. Então, Estevão, quando ele foi eleito, porque a igreja viu o que ele fazia, a sua vida, a sua prática. Eu imagino, irmãos, estou conjecturando aqui, que ele devia ser aquele irmão cuidadoso, né? Que cuidava dos irmãos, que levava comida para os necessitados, lembrando que nós falamos sobre Ananias e Safira um dia desses, porque a igreja estava começando, irmão, não tinha essa estrutura que nós temos hoje. Hoje nós temos a Confissão de Fé de Westminster, nós temos os credos, né, que nós baseamos, né? Eu estou estudando lá com os irmãos na escola dominical o breve catecismo, né, para que os irmãos relembram, né? Fez catecúmeno, depois, se não estudar, esquece o que foi estudado, né? Eu perguntei para vários irmãos lá e eu não lembro. Eu falei: você estudou? Tem gente que eu discipulei que está lá que não lembra. Por quê? Porque não estuda. Eles não tinham nada disso. Sabe o que eles tinham? O Velho Testamento, que era em pergaminho. Irmãos, olha só. Esse diácono, cheio do Espírito Santo, cheio do conhecimento da palavra, não tinha uma Bíblia como nós temos. Ele não levava a Bíblia dele para casa. Ele não tinha esse privilégio que nós temos. Nós temos a Bíblia em várias línguas, temos em várias versões, nós temos ela em online, nós temos ela em todo lugar que você vai ter uma Bíblia, irmão. O que nos impede de ler, de conhecer, de ter conhecimento? E eu já falei para os irmãos aqui que um dia, no estudo lá, eu falei, ler o livro de Abacuque, a menina falou assim: tem esse livro na Bíblia? Gente, quanto tempo de igreja e não sabia que tem um livro de Abacuque? Enfim. E Estevão não tinha, mas ele lia em pergaminho. Naquela época, irmãos, os pergaminhos ficavam onde? No templo. Ficava lá, e era enroladinho o templo, irmão, tinha aquelas bibliotecas cheias de buracos, assim, porque o pergaminho era enrolado e guardado lá, ou então papiros, né? Porém, o mais usado eram os pergaminhos, que era pele de animais, né, curtido e escrito ali. Tanto que no Mar Morto, ali no Qumran, foi encontrado o pergaminho de profeta Isaías, originais, livro do profeta Isaías, né? Então, isso é maravilhoso, né? A arqueologia, né, descobrindo e mostrando que o que Jesus falou é verdade. Ele estava falando do que estava sendo escrito lá 500 anos antes dele nascer. Então, o ponto 2 diz: o servo do Senhor que se aplica, né, a praticar a palavra do Senhor está sujeito a todo tipo de perseguição. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? O mundo jaz no maligno. Essas autoridades judaicas, elas eram, como eu posso dizer,
Jesus Cristo chamou eles de sepulcro caiado. Lembra? Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Por quê? O que significa sepulcro caiado? Você vai no cemitério aqui do Morundu, você vê lá aquela lápide branquinha, bonita. Abre a lápide para você ver. O que tem lá dentro? É pessoa morta, podre, né? Então Jesus falou para eles que ele só tinha capa. Só a aparência. Por quê? Eles praticavam a palavra de acordo com seus interesses. Vocês se lembram que Jesus Cristo foi lá no templo, e na porta do templo, o que foi que Jesus Cristo fez? Ele expulsou aquelas pessoas que estavam ali. Por quê? Aquelas pessoas que estavam ali trabalhavam para o sinédrio. Então, para o sinédrio era muito bacana fazer o ritual do sacrifício, porque eles sacrificavam, cada família trazia o seu cordeirinho. Quem que era o dono do cordeirinho? O sumo sacerdote. E vendiam a preços exorbitantes na porta do templo, para enriquecimento ilícito. Então, Jesus Cristo faz e fala para ele: vocês fizeram da casa do meu pai comércio na casa do meu pai. Não que fosse proibido vender alguma coisa no templo, não é, a questão não era essa. A questão era que o dono das ovelhas que estavam sendo sacrificadas eram eles. Eram eles. Então, eles praticavam a palavra de acordo com seus interesses. Lembra quando Jesus foi testado por eles, naquela mulher adúltera? Lembra que eles quiseram testar Jesus? Eles falaram, se ele falar que a mulher não pode ser apedrejada, ele está quebrando a lei. E se ele falar que ela deve ser apedrejada, ele não pratica o amor que ele está falando. E a Bíblia diz que Jesus começou a escrever ali no chão, não é? Ninguém até hoje conseguiu decifrar o que ele estava escrevendo. Eu acho que ele estava escrevendo pecados, né? Tipo de pecados. Porque a Bíblia fala que do mais velho até o mais novo foi embora. Primeiro ponto errado que está ali. Cadê o homem? Não, ela não foi pega em flagrante adultério? Não foi? Cadê o homem que estava adulterando com ela? Ele não deveria ser apedrejado junto com ela? Por que só ela que estava sendo apedrejada? Se você olhar para Levítico, os dois deviam ser punidos. Então, acho que deu no pé o moço lá, né? E ela ficou. E Jesus falou para ela: cadê os seus acusadores? E Jesus falou para ela: eu não te condeno. Mas ele falou uma palavra muito, muito, muito importante. Qual foi a palavra que Jesus falou para ela? Vai, não peca mais, porque eu não vou estar aqui para te defender de novo. Muda de vida. Não adultera mais, não continua na prática do pecado. Não adultera mais. Seja fiel ao seu marido, então fica sozinha. Não peques mais, não cometa mais pecado, muda de vida, transforma. Então, irmãos, a nossa vida ela é moldada para ser parecida com a de Jesus mediante a palavra. O nosso manual de regra, prática e fé é a palavra de Deus, e Estevão é um exemplo disso. E ele sofreu perseguição por isso. Vamos lá, capítulo 6. Atire a primeira pedra. Então, eles disseram, por isso que eu penso, irmão, não está escrito, então eu não posso falar aquilo que não está escrito, mas é o que eu penso. Por quê? Né? A Bíblia somente fala que ele começou a escrever. Então, eu penso que ele começou a escrever lá... vamos lá pensar um tipo de pecado. Mentira. Fofoca. Roubo. Vício. Sei lá. Tem um tipo de pecado, né? Que nós estamos sujeitos, né? Jesus falou: aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? Então, vamos lá. 9 a 15 do capítulo 6, diz assim, ó: levantando-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, era um grupo, né, um grupo político ali, dos sirineus, de alexandrinos e da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus.
sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levaram ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um anjo. Ele estava tão cheio, irmão, da presença de Deus. Quem foi na Bíblia que teve essa mesma situação do brilhando, que tiveram que colocar um véu sobre o rosto dele? Moisés esteve com Deus. Moisés esteve na presença de Deus. Moisés esteve falando com Deus, recebendo a tábua da lei. E a Bíblia diz que Deus falava e as tábuas iam sendo escritas. Deus falava e a tábua ia sendo escrita. Então, quando Moisés sai dali, o Shekinah de Deus brilha sobre Moisés, e as pessoas ficaram com medo, apavoradas, e ele colocou um véu, e aqui está o rosto de Moisés brilhando, porque ele estava na presença do Senhor, ele vivia na presença do Senhor, ele era cheio da presença do Senhor, e o seu rosto brilhou, e as pessoas viram ele como anjo, e ainda assim o apedrejaram. Quando a gente vê as coisas absurdas acontecendo, violência, olha aqui. Apedrejar um homem por causa da religiosidade. Não foi nada de Deus, era a religiosidade, porque se aquelas pessoas realmente amassem a Deus, eles iam examinar o que Estevão estava falando para ver se era verdade. Fala. E no julgamento de Jesus também eles subornaram testemunha. Lembra? No julgamento de Jesus, apareceu lá uma falsa testemunha. E isso também nos mostra a semelhança de Estevão com Jesus. Porque Jesus, sendo fiel, ele foi perseguido porque ele confrontava. Aqui está um confronto, né? Jesus confrontava o pecado e por conta disso ele foi, perseguido e morto. E Estevão também. Então, todo aquele que é fiel, irmãos, ao Senhor, ele vai sofrer perseguição. Todo aquele que é parecido com o Senhor Jesus, porque vai no contramão da religiosidade, no contramão do mundo, né? Então, por isso que ele falou, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus fala, no mundo tereis o quê? Aflições. Que aflições são essas? A nossa fidelidade a Deus vai incomodar a religiosidade, vai incomodar o mundo, vai incomodar até dentro do nosso meio, porque essa confusão que estava vendo da murmuração era coisa de dentro da igreja. À medida que a igreja vai crescendo, vai vindo os problemas. Que hora nós temos aí? Uau, já está acabando o tempo. Vamos para o último ponto. Eu sabia que não ia dar tempo, por isso que eu já pedi para o Eduardo, falei, me libera aí para eu continuar quarta-feira que vem, porque nem é muita coisa, irmão, é que eu estou pulando um monte de coisa. Então, o servo de Deus é fiel é cheio da palavra. Voltamos novamente para a palavra. É cheio da palavra. Por quê, irmãos? Nós não podemos falar de nós mesmos. Nós temos que falar a respeito do Senhor. Nós temos que testemunhar a respeito do Senhor. É nele que está o poder, é nele que está a autoridade, dele que vem a salvação, dele que vem a graça, dele que vem tudo que nós necessitamos. Mas como que nós vamos falar se nós não conhecermos? Se nós não estudarmos? Eu vejo todo ano os irmãos fazendo propósito. Esse ano eu leio a Bíblia. Eu fiquei tão feliz de um dia desse, um irmão... Eu gosto muito de estudar biografia. A biografia do irmão dizia que ele leu a Bíblia 100 vezes. Ele sabia a Bíblia assim, de cor. Que bênção, né? Então, vamos terminar com esse último ponto aqui. O servo de Deus é fiel, cheio de palavra. Precisamos aprender com Estevão a necessidade de ler e conhecer toda a Bíblia. No capítulo 7, que nós vamos estudar quarta-feira que vem, aqui do primeiro, ele fala o Velho Testamento inteirinho para aquelas autoridades ali. E ainda assim o apedrejaram. Então, a Bíblia, irmãos, é a nossa defesa nos momentos de aflição, no momento de evangelizar. Como nós vamos evangelizar alguém se nós não conhecermos a sua palavra?
no momento de exortar alguém. Nós não podemos exortar as pessoas de acordo com a nossa experiência, de acordo com o nosso conhecimento. Nós temos que exortar com a palavra, com amor, mas diante da palavra. De aconselhar. Como é que nós vamos aconselhar alguém se nós não conhecermos o conselheiro, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que é o nosso Senhor? Como nós vamos aconselhar alguém se nós não conhecermos o melhor conselheiro que existe? Como, irmãos? Na hora de consolar alguém, como tem pessoas sofrendo nesse mundo, não é? E nós precisamos consolar, levar a palavra de consolo, mas se nós não conhecermos o Senhor, nós vamos levar palavras vazias, palavras sem poder, palavras sem autoridade. Se quer ver um lugar bom de evangelizar, é no velório. Esse é um lugar bom para evangelizar, porque as pessoas estão com o coração sensibilizado. Mas se a gente não tiver palavra de consolo, como é que nós vamos levar consolo? E também nós precisamos conhecer a palavra para nós resistirmos o quê? A tentação. Vamos lá para 2 Timóteo 3,16. Alguém pode ler para nós, por gentileza? Então, leia aí em voz alta aí do ar para todos aqui. Já falou? Vocês escutaram Eduardo falar? Toda a palavra, toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse. Você sabe que tem algumas igrejas aí que são seitas, que não aceita toda a Bíblia, né? Que não, é apenas uma parte da Bíblia, é seita. Porque é toda a escritura, de Gênesis até Apocalipse. Aí o outro texto é Mateus 4, do 6 em diante, que está escrito assim: ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ele te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus, ele, sendo o Deus Filho, se defendeu com a palavra. Imagina nós, que somos pecadores, não é? Ele se defendeu. Irmãos, ele podia ter falado um monte de coisa para Satanás, inclusive tentado matar Satanás ali. Ele não fez isso. Ele usou a palavra para se defender. Também está escrito, porque Satanás usou ali Salmo 91, né? Usou o texto de Salmo 91, que Jesus conhecia. E uma coisa, irmãos, Satanás, diabo, ou seja lá que nome que você der para ele conhece a Bíblia. Ele conhece. Ele estava ali rodeando o mundo quando a Bíblia estava sendo escrita. Então, ele conhece. E ele tenta nos confundir com a palavra. Meias verdades, falácias. Então, não se engane, meu irmão. Então, que o Pai nos abençoe. E para a próxima quarta-feira, nós vamos destrinchar, não sei se vocês conhecem essa palavra, o capítulo 7. Nós vamos estudar o discurso de Estevão, que fala o Velho Testamento ali. Vamos orar?